voltamos para o segundo bloco do Balanço 2016, perspectivas para 2017, falando especificamente hoje sobre o trabalho da Comissão Nacional do Café. Está aqui com a gente o assessor técnico da CNA, Maciel Silva. Maciel, no primeiro bloco a gente deu uma noção de como é que está a safra, como é que foi em 2016. Sim. Agora podemos começar falando qual foi o comportamento então da exportação de café na safra 2015-2016. Tá bom. Marcelo, a exportação, ela também sentiu os efeitos da safra, no que aconteceu em relação ao clima, o que a indústria está sentindo, a exportação também está sentindo. Podemos dizer que é um problema que iniciou com São Pedro, que é um problema climático, e ele refletiu nos produtores, na indústria, na exportação também. Nós temos um gráfico aqui, nós podemos ver o comportamento da exportação durante o ano, de julho de 2015 a junho de 2016, pegando o ano safra. Nós temos que outubro é o ano que teve o maior volume de exportação. Isso aí ocorre durante a história, historicamente outubro o mês que tem o maior volume de exportação. Tem muita relação com o consumo de café no hemisfério norte, né, que vai se aproximando o inverno, o consumo de café aumenta no hemisfério norte, então essa exportação no mês de outubro ela é típica. E se tratando de arábica, conilon, solúvel, torrado e moído, vamos separar essa exportação em 4 produtos. O arábica, apesar desse todo comportamento de mercado, ele ainda assim teve um aumento de exportação. Nós estamos tratando aqui de outubro de 2015, mas levando em consideração outubro de 2016, esse arábica ele teve um recorde, considerando o mês. Foi um recorde de exportação em relação aos últimos 5 anos. Digamos que de 2010 para cá, o outubro de exportação de arábica foi o maior volume exportado nesse período, que é uma surpresa por conta do mercado, o preço no mercado interno subindo, então não se esperava. Em relação ao conilon, era de se esperar uma redução na exportação, isso aí ficou claro, e nós temos um déficit comparando de janeiro a outubro de 2015, de janeiro a outubro de 2016, nós vamos ver que nós temos um déficit de quase 3 milhões de sacas de café exportado entre 2015 e 2016. Esses exatos 3 milhões, ou algo muito próximo, foi em relação ao conilon, que ele saiu de 3,8 milhões de sacas e caiu para 500 mil, que era de se esperar. Com esses preços praticados no mercado externo, não tem atratividade nenhuma de você exportar conilon com esses preços praticados aqui. No mercado interno, né? Isso. Então, com esses preços no mercado interno, é mais vantajoso você manter esse café aqui do que exportar. E ainda assim, se te desconsiderasse o conilon, houve aumento de exportação. Foi o que eu disse em relação a outubro. Então, se comparar, tivemos um déficit de 3 milhões e 300 de conilon entre esse mesmo período e o déficit na exportação de 2015 e 2016 ficou em 2,7. Então quer dizer que o arábica ele cobriu parte desse conilon que não foi exportado. E o dissolúvel, apesar de ser muito parecido, houve um incremento na exportação do solúvel, houve uma exportação maior em 2016 em relação a 2015 e o torrado e moído, que é uma exportação mínima, que ela é pouca, ela ficou bastante similar. Agora, aqui você já falou, então, do comportamento da exportação durante o ano de 2016 em relação aos anos anteriores, né? Nessa questão. Agora, vale salientar que é a questão do clima, né? Da qualidade desse produto, da qualidade do café, que você não tiver uma qualidade, que houve uma preocupação desde o início do ano, né? Sim. Com relação ao desenvolvimento dos grãos do café, porque tem que ter esse desenvolvimento para poder exportar. Isso teve uma preocupação muito grande esse ano? Houve essa preocupação muito grande, porque começou lá em maio, meados de maio, junho, quando houve chuvas fora de época no sul de Minas, que comprometia a qualidade desse café, e a exportação ela exige um padrão mínimo de qualidade para se exportar. Então, houve muita preocupação em relação ao café de bebida superior. Ela existe, ela ocorreu realmente. Só o que aconteceu, se tratando de mercado interno ainda? Com esse aumento de preço do conilon, a indústria acabou migrando para esse café de bebida inferior. Apesar dele ter um volume maior desse café de bebida ruim, digamos assim, a indústria, com esse preço do conilon, ela foi obrigada a aumentar a proporção do arábica de novo. E ela recorreu a esse café de bebida ruim, que tem um preço inferior. É o que salvou a arábica, né? O que salvou a arábica, que sustentou esses preços, inclusive. E para exportação, ainda assim, apesar dessas chuvas que ocorreram, eles conseguiram volumes adequados para exportar, não comprometeu a exportação diretamente, digamos assim.
É porque o café ele tem uma cadeia toda envolvida nessa questão de você ter uma bebida, né, concursos que existem justamente Sim. para isso, né, e valorizado. Em Minas Gerais é muito disso. Muito disso. O café, historicamente, trabalhou, que eles falam em primeira, segunda, terceira onda do café. Nós chegamos num momento agora que a qualidade é muito priorizada dentro da cafeicultura. Então, muitos dos trabalhos que tem, principalmente em Minas Gerais, igual você disse, na cafeicultura de montanha, é se trabalhar em cima da qualidade desse produto para que o produtor tenha uma melhor remuneração. Até porque os custos de produção é muito difícil ser trabalhados, porque exige muita mão de obra, o que encarece esse café para produzir. Então, ele tem que trabalhar em qualidade, buscando selos de certificação, outros padrões de diferenciação desse café, que ele tenha uma renda superior para que a atividade continue sendo rentável. E são várias certificações, se criaram muitas certificações, Muitas certificações, né? Tem certificações como padrões Bootcapé, sociais, isso, Fairtrade, dentre outras, que levam em considerações qualidade da bebida, como esse café está sendo produzido, que é uma característica muito da terceira onda do café, que digamos, onde que a qualidade ficou, que esse consumidor, ao receber em casa esse café, ele quer saber como aconteceu durante toda a cadeia, se o trabalhador está sendo respeitado, se o meio ambiente está sendo respeitado, dentre outros fatores, que é um fator de diferenciação, e esse consumidor, que é o importante, que interessa para o produtor, ele está disposto a pagar mais por esse café diferenciado. É porque tem toda a rastreabilidade, saber existe a questão do café de origem. Começou em Patrocínio, o primeiro café foi na região dos cafés do Cerrado Mineiro. Café do Cerrado Mineiro, E né? hoje nós tivemos diversas certificações de origem. Tem os cafés das Matas de Minas, cafés da Mantiqueira, tem outros mais recentes agora, desse ano, inclusive, de São Paulo, da região do Espírito Santo do Pinhal, dentre outras. Então, a rastreabilidade, o fator social, ambiental e econômico, todos esses critérios de sustentabilidade, o consumidor está muito preocupado, principalmente nos países onde nós direcionamos para onde nós exportamos esse café. Então, muito que se tem trabalhado na cafeicultura é em diferenciar esse produto, que ele seja mais bem remunerado, que traga um retorno maior para o produtor. Isso tem um custo, né? Entender que não é assim, vou ter uma certificação. Você tem custos, diferentes custos, e aí tem as auditorias para se ter isso. Sim. Mas é o que a cadeia comporta hoje. Né? É o que a cadeia comporta, e o produtor brasileiro ele tem pagado essas contas. Porque nós temos leis ambientais estritamente rígidas, leis trabalhistas estritamente rígidas, temos um custo de produção elevadíssimo, e até porque quando se fala em importação de café, tem muita rejeição em relação a isso, principalmente. Nós temos um código florestal que nossos produtores estão submetidos, que país no mundo tem. Então, por mais que venha café de outras origens, que chegue café aqui, esse café não tem o mesmo padrão de sustentabilidade que nós temos. Inclusive, esses países têm condição de colocar um café aqui com um custo inferior ao nosso, justamente por isso, que eles não levam em consideração as condições que os produtores estão trabalhando. Muitos, inclusive, utilizam o trabalho infantil sem o menor respeito ao meio ambiente, então não justifica você trazer um café produzido nessas condições para competir em mercado com o nosso, que tem toda essa questão sustentável por trás disso, sem querer discutir ainda a qualidade, que o café brasileiro sai na frente disparadamente. Então, diante desse cenário, quais as perspectivas de produção de café Conilon e Arábica para a safra 2017? Safra 2017, ainda no momento é difícil você falar num volume exato de produção, até complicado. Mas nós temos alguns eventos que já aconteceram que nós podemos fazer um raio-x. Como nós falamos, a produção de arábica ela foi de bienalidade positiva, então se espera uma bienalidade negativa o ano que vem, com alguns agravantes. Algumas geadas que ocorreram na região do sul de Minas, Cerrado Mineiro, chuvas de granizo que ocorreram esporadicamente nessas regiões também, em São Paulo. E além da chuva fora de época que ocorreu no momento da colheita, que ela estimula uma floração que ocorre fora de época também, que pode trazer alguns prejuízos para a produção. Então ela vai ser uma bienalidade negativa com alguns agravantes. Pro Conilon, nós tivemos problemas drásticos de seca. Esses problemas acarretaram em queda na produção, mas mais do que isso, em algumas regiões que eram irrigadas por normativas estaduais, elas foram proibidas de ser irrigadas, o que ocasionou morte de lavouras.
Então, muitas dessas lavouras morreram, foram submetidas à poda que não vão estar prontamente para a produção durante essa safra. Então, vai ter esse comprometimento. Sem contar que todos esses mecanismos de renegociação de dívidas, esses produtores vão ter uma limitação de acesso a crédito. Então, é um produtor que veio de uma safra que quebrou, que já está descapitalizado, com uma dificuldade de acesso a crédito. Então, vai ter um investimento menor em adubação, controle de pragas e doenças. Então, para o Conilon, espera-se uma produção bastante similar à desse ano, ainda. E preço? Quais as expectativas de preços para a próxima safra? Se produção já é difícil ter o número exato, para preço começa a ficar mais complicado, porque entra outras variáveis. Uma delas seria a produção, o volume a ser produzido, mas uma tendência de manter firme, que é uma bienalidade negativa, mas tem outros fatores. A desvalorização do dólar que vem acontecendo, que vem desde já o efeito Trump, dentre outros fatores, vai manter firme esse preço, mas é difícil você falar no valor exato. O Conilon, com o volume de produção esperado similar a desse ano, provavelmente vai ter um preço bom, só que ele vai estar acima da média que ocorreu historicamente, igual nós vimos ali, mas pode ser que em algum momento chegue a ter um comportamento similar, igual aconteceu nessa safra, porque a oferta vai ser bastante similar. E com relação às exportações, você acha que pode ter uma alteração no cenário? Pode ser que ocorra, principalmente em relação ao Conilon. Essa que chegou a 500 mil sacas agora em novembro, esse número, a tendência dele é zerar, porque a oferta está restrita, mas que ela vai voltar a ocorrer com a próxima safra, né, que não está tão distante. O Conilon em maio já começa a estar colhendo, então essa exportação vai voltar, mas do Conilon ela ainda assim vai ser bastante limitada, até porque o volume de produção também vai ser limitado, e com essas expectativas de bons preços no mercado interno, esses produtores vão preferir oferecer esse café no mercado interno do que exportar. Ok, eu agradeço a participação então do assessor técnico da CNA, Maciel Silva. Muito obrigado pela participação. Marcelo. Tenha um bom dia. Você também.